Shalom Adonai. Eu estou aqui para trazer uma conscientização a todo o povo de Deus de uma grande proposta de Deus, de uma ação sobrenatural que está sendo ministrada todas as quarta-feiras aqui na rua Neri de Almeida Mendes. E qual é a proposta? É sobre essa expressão hebraica, Rayon Razé Avaré, Isman Brahá. Rayon Razé Avaré significa a partir desse dia, ou a partir de hoje, te abençoarei. Isman Brahá significa tempo de bênção. Então, nas Assembleias de Deus, Ministério de Registro, estamos desenvolvendo com uma orientação de Deus sobre esse poderoso tema, Isman Brahá, tempo de bênção. E não é um pensamento popular, pessoal, não. Essa expressão hebraica tem um princípio no livro de Ageu, no capítulo 2, ali do primeiro já, você vai encontrar, mais especificamente o 19, quando diz: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Estou fazendo o uso da NVI. Então, Deus, através do profeta, está fazendo uma pergunta para a nação. Ainda tem semente no celeiro? Né? Uma pergunta. E aí, o próprio Deus, ele vai destacar 4 tipos de árvore frutífera, e que, por sinal, são férteis, como a romã, como a videira, como a oliveira e como a figueira. Não é que essas árvores frutíferas não estavam dando fruto, porém, o fruto que eles estavam produzindo não estava atendendo, não estava suprindo, não estava atingindo a produção para a qual elas foram plantadas. Então, logo em seguida, quando dizemos, mas a partir de hoje te abençoarei, então eu não fui abençoado, eu não estou sendo abençoado. É claro que você está sendo abençoado. Porém, fica dentro daquele limite, né? Você não consegue passar daquele limite, você vai até ali. Algumas coisas bloqueiam, o que era para dar certo acaba não dando, enfim. Então, está aqui Ageu 2:19, está aí essa temática, e lá, depois do ponto final, tem o Rayon Razé Avaré, que significa, mas de hoje em diante, ou a partir desse dia, vos abençoarei. E se tem um elemento nos limitando, bloqueando, impedindo o alcance de uma bênção plena na nossa vida, seja na vida pessoal, familiar, econômica, profissional e espiritual, é claro que é o pecado original, né? O pecado original, ele afetou a humanidade. A humanidade se desenvolve, de certa forma, com uma deficiência na sua capacidade de desenvolver, né, plenamente a sua capacidade para as funções
específica que tem como finalidade alcançar o ápice, a plenitude daquilo que faz. Os resultados que alcançamos estão muito aquém daquilo para qual fomos criados. Mas o pecado original afetou a nossa relação espiritual e afetou também a nossa vivência. Quando eu falo vivência, estou falando de situação e circunstância que se desenvolve no nosso dia a dia, né? Diante do enfrentamento dos problemas, diante das decisões que temos que tomar, enfim, tudo isso é uma vivência que, depois do pecado original, ela ficou fragilizada. E claro, enquanto o homem ele resiste à vontade de Deus, não se submete à vontade de Deus, então essa influência desse pecado original afeta toda a capacidade do homem, afeta a relação do homem, enfim. Então, gente, eu estou convidando vocês para participar de um grande trabalho que acontece aqui todas as quarta-feiras sobre esse tema, como o endereço já foi aí descrito, mas está aqui no painel. Enquanto este homem não tem enquanto não entrega plenamente seus caminhos ao Senhor, existe também um elemento que está, claro, subalterno ao pecado original, que é as crenças militantes, né? O que é uma crença militante, né? O nome já diz, né? Não é o sentido religioso, não. Crenças militantes está relacionada à forma como o comportamento, a forma de encarar uma situação, a forma como reagimos diante de uma decepção, inicia sendo instalada pelos nossos pais. De maneira nenhuma eu estou querendo aqui transferir responsabilidade para os pais. Porém, em algum momento, nossos pais também, afetados pelo pecado original, tomaram decisões, reagiram diante de certa circunstância, foram paralisados, né, diante de desafios, não conseguiram fazer uso da resiliência diante dos impactos negativos que tiveram, a perda de uma oportunidade, diante de um projeto em andamento que acabou não dando certo. E na tenra idade, na nossa infância, tudo que acontece com nossos pais, de forma direta, os filhos absorvem, né? Então, a crença militante, ela pode ser hereditária. Você pode estar desenvolvendo uma crença militante onde algumas decepções, frustrações, perda nas áreas, né, específicas, né, pode estar afetando você. E nessa quarta-feira nós estamos ministrando sobre esse tema, Rayon Razé Avaré. Rayon Razé Avaré. A partir desse dia, por uma ação do Espírito Santo, Deus trabalhando, agindo em todas essas áreas onde o processo mental, emocional e comportamental influenciada por uma crença militante hereditária pode estar afetando uma progressão, né? Um avanço nas áreas das suas vidas. Também nós temos a crença militante social. Esse tipo de crença é adquirido por meio das sugestões que recebemos do mundo externo, né? Não é mais dentro de casa, mas essas informações, essas experiências chegam até nós por meio de jornais, propagandas, amigos, né, do nosso ciclo de trabalho e até mesmo pelos estudos, né?
Normalmente você está recorrendo a alguém, pedindo um conselho, pedindo uma orientação diante de uma situação. Olha, o que você faria no meu lugar? As informações que recebemos, como já disse, de fonte de informações, jornais, de amigos, de professores. Dependendo da crença militante dessas fontes de informações, acabamos sendo afetados, né? Quando você encontra alguém que diz, olha, erga a sua cabeça, tenta de novo, né? A Bíblia diz que Pedro pescou a noite inteira e não apanhou nenhum peixe. Aí Jesus chega pela manhã, manda ele voltar no mesmo lugar que durante a noite não pegou nada. Mas ele diz, segundo a sua palavra eu lançarei a rede. Então o problema não estava no mar. O problema também não estava no barco. O problema, primeiro, é que Pedro estava sem uma orientação da palavra de Deus. E quando Jesus trouxe ali aquela orientação, Pedro disse, segundo a sua palavra, ele volta no mesmo lugar, no mesmo barco, só que agora ele lança a rede do lado direito do barco e vocês sabem o resultado. 153 grandes peixes. Então, uma outra coisa que pode estar impedindo de você avançar e que você precisa encarar com a realidade é que tudo isso, o pecado original, a crença militante familiar, a crença militante social, ela vai impactar diretamente você como um ser, você como uma pessoa. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e você é o único ser, eu sou o único ser no mundo, né? Então, essas crenças, elas vão gerar em você um conceito daquilo, né, que você a forma como você se vê, a forma como você se dispõe a acreditar, a forma como você se entrega àquilo que você acredita, mas afetado por uma crença militante e negativa, você aborta, você abre mão, você desiste, tá? Então, é preciso compreender que você precisa sim, né, receber uma orientação. A forma como você se vê é muito importante. O próprio Deus tratou isso com os nossos patriarcas, né? Quando eles, de alguma forma, se autodepreciando, né? Apresentando evasivas para não atender, para não desenvolver, não executar a missão que Deus estava entregando. E o próprio Deus, então, entende que tem que trabalhar na área pessoal, emocional, mental. Josué, Deus fala isso para Josué, dizendo, tenha bom ânimo. Ele fala para Jeremias, não diga, sou uma criança. Né? Ele diz para Moisés, foi eu que fiz a boca. Por que você está questionando a ordem que eu estou te dando para falar com o faraó? A forma como você se vê é determinante. Agora, é preciso compreender, então, que não estamos falando de pessoas que nasceram para ser vitoriosas e pessoas que nasceram para ser derrotadas. Do ponto de partida, já somos afetados pelo pecado original. E as pessoas que estão ao nosso redor também afetadas pelo pecado original. E quando não permitimos que a nova proposta de vida com Deus, né, e não aceitamos e não recebemos isso para a nossa vida, então o que vai predominar é tudo o que vem desse pecado original que nos influenciou negativamente, e tudo o que passa a ser realizado a partir desse momento, sem uma intervenção, sem uma ação sobrenatural de Deus, não tem como progredir. Elimine as suas crenças militantes, né? Aqueles hábitos que faz você amanhecer falando coisas que não deveriam ser ditas, né? Então, nós vamos toda quarta-feira, nas quarta-feira, e claro, nos outros cultos também, mas especificamente na quarta-feira, nós vamos ministrar sobre a sua vida o óleo da unção. Não é o óleo, mas são os ministrantes
né, em harmonia com a vontade de Deus, que vai promover uma ação sobrenatural na sua vida, vai implantar, vai instalar na sua vida esse Isman Brahá, o tempo de bênção, Rayon Razé Avaré. A partir desse dia vos abençoarei. Então eu quero convidar você para estar conosco nas quarta-feiras, aqui na Igreja Sede Matriz das Assembleias de Deus, Ministério de Registro. É um novo tempo, é uma nova oportunidade. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Empresários, né? Dona do lar, você que é um profissional liberal e está percebendo, né, que apesar de todo o seu esforço, os resultados não estão dentro do plano, da meta que você estabeleceu, não fique se culpando, não fique apenas se martirizando aí. Vem conosco, venha com força, venha crendo, tá? Deus já está agindo na vida daqueles que se faz presente nesses cultos e com certeza não vai ser diferente na sua vida. Guarde essa palavra já. Rayon Razé Avaré, Isman Brahá para a sua vida. Um tempo de bênção, 2024, com muitas vitórias. Shalom Adonai.